bem, senhores, dando continuidade, então, falávamos sobre o controle de constitucionalidade. Vimos, então, a inconstitucionalidade formal. Vimos que esta se divide em inconstitucionalidade formal orgânica, inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato e inconstitucionalidade formal propriamente dita. Comecei de baixo para cima, examinamos a inconstitucionalidade orgânica, que é aquela, como vimos, que viola uma regra de competência. Muito bem, vamos agora falar da inconstitucionalidade por violação a pressupostos objetivos do ato. Então, quando nós estudamos, e a gente vai estudar isso aqui no módulo mais à frente, os requisitos da medida provisória, por exemplo, sabemos que a medida provisória não é lei, mas medida provisória tem força de lei. É uma das espécies normativas que está no artigo 62 da Constituição, quando fala das leis. Lei complementar, lei delegada, lei ordinária, medida provisória, decreto legislativo, resoluções e emendas à Constituição. São as chamadas leis de primeiro grau. Então a medida provisória, a gente vai estudar isso mais à frente, mas ela vai ter determinados pressupostos objetivos. E um dos pressupostos, ou dois dos pressupostos objetivos para a prática desse ato normativo é a relevância e a urgência. Então, se uma medida provisória, por exemplo, ela é editada sem que haja relevância e urgência naquela matéria para que ela seja normatizada pela via da medida provisória, haverá aqui uma inconstitucionalidade formal. O conteúdo da medida provisória pode ser maravilhoso, pode ser sensacional, que ainda assim, pela ausência de pressupostos objetivos para a prática do ato, quais sejam a relevância e a urgência que não estarão presentes, haverá uma inconstitucionalidade formal oriunda aqui dessa segunda situação. Então, no bloco passado eu falei primeira hipótese, segunda hipótese, terceira hipótese. No bloco passado matamos a orgânica. Só que eu também tenho a inconstitucionalidade formal por violação de pressupostos objetivos do ato. No meu exemplo, que ato? Medida provisória. Requisitos formais expressos para a edição dessa norma. Artigo 62 da Constituição Federal. Um segundo exemplo, exemplo 2, é o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Para a criação de determinados municípios, para a cisão entre dois municípios, criando ali uma área de confluência entre dois municípios, a lei, a Constituição 18, parágrafo 4º, exige que sejam cumpridos uma série de critérios objetivos para a prática do ato, que estão no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Eu tenho que ter lei complementar regulamentando aquele tema. Então, se faltar um dos requisitos para a prática do ato, conforme o 18, parágrafo 4º, haverá uma inconstitucionalidade formal por violação a requisitos objetivos para a prática daquele ato. Também é uma modalidade de inconstitucionalidade formal, segundo a doutrina. E a primeira hipótese é a inconstitucionalidade formal chamada de propriamente dita, porque essa aqui vai malferir as regras do processo legislativo. Então eu falei no encontro passado, no bloco passado, que o devido processo legal legislativo se inicia com uma iniciativa de projeto de lei. Depois, essa iniciativa de projeto de lei vai para a casa iniciadora, imaginemos que seja a Câmara dos Deputados, depois vai para a casa revisora, Senado Federal, depois vai, se tiver uma alteração, volta para a casa iniciadora, depois vai para a sanção ou veto do Presidente da República, depois vai para a promulgação, publicação e vigência. Então, qualquer violação nesse ato, nesse procedimento, vai gerar uma inconstitucionalidade formal propriamente dita. Só que ela pode se dividir em inconstitucionalidade formal propriamente dita subjetiva e inconstitucionalidade formal propriamente dita objetiva. Ora, senhores, subjetivo vem de que palavra? Vem de sujeito. Sujeito vem de pessoa. Então, nós sabemos que a iniciativa de projeto de lei para determinadas matérias vão incumbir, de acordo com a Constituição, a determinadas autoridades que ocupam determinados cargos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o artigo 61 da Constituição, a iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, Senado Federal ou do Congresso, ao presidente da República, do Supremo, dos tribunais superiores, PGR, e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos em lei. Aí olha o 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do presidente da República. Então, uma lei, por exemplo, que verse sobre a criação de um cargo público no Poder Executivo, uma lei que verse sobre a criação de um cargo público no Poder Executivo, que não seja originada, a iniciativa de projeto de lei não foi do presidente da República, isso vai gerar uma inconstitucionalidade formal, propriamente dita, porque está violando regras do procedimento. Só que regras do procedimento, no que tange à iniciativa, a pessoa que ocupa um determinado cargo, ela tem a iniciativa de projeto de lei de acordo com a Constituição, dentro de uma divisão constitucional de competência legislativa. Ela tem essa iniciativa. E quando eu for malferir essa iniciativa, vai gerar uma inconstitucionalidade formal propriamente dita subjetiva. Agora imagine que aquela matéria seja uma matéria, por exemplo, que tenha que ser aprovada por maioria absoluta dos membros. Maioria absoluta é diferente de maioria simples. O que é maioria simples? É a metade mais um dos presentes. Então eu tenho um quórum mínimo de acordo com o regimento para iniciar uma sessão legislativa. Se esse quórum mínimo estiver presente, vamos imaginar que eu tenha lá no Senado Federal, são 81 senadores. Vamos imaginar que o regimento fale que com 46 senadores, eu já possa iniciar uma votação. Então, 46 presentes, maioria simples, primeiro inteiro depois da metade, ou seja, a maioria mais um dos presentes. Qual é a maioria mais um dos presentes? Ora, metade mais um dos presentes, 23 é a metade, mais um, 24. Com 24, se for maioria simples, eu posso aprovar aquela matéria. Agora, se for maioria absoluta, repare, maioria absoluta é a metade mais um do total da casa. Então, se o total da casa tem 81 senadores, a maioria, 50%, é 40,5. Não tem meio senador. Então, 41 para eu aprovar aquela matéria. Note que a outra matéria eu aprovei com 24. Essa aqui eu só poderia aprovar com 41. Maioria absoluta, primeiro inteiro depois da metade do total da casa. Maioria simples, primeiro inteiro depois da metade dos presentes. Obviamente respeitando o quórum mínimo de acordo com o regimento para iniciar aquela votação. Então, uma matéria que a Constituição diga que tem que ser aprovado, por exemplo, por maioria absoluta. Se ela é aprovada por maioria simples, eu tenho uma inconstitucionalidade formal, propriamente dita, objetiva e não subjetiva. Tudo bem? Então, senhores, estamos aqui diante de uma inconstitucionalidade formal. Mas eu também tenho a chamada inconstitucionalidade material. A inconstitucionalidade material, tudo aquilo que tem a ver com matéria, tem a ver com o assunto. Ou seja, qual é o assunto, qual é a matéria ao qual se faz alusão na tela. Por seu turno, um vício material é um vício de matéria, de conteúdo, de substância. Diz respeito à matéria, acabei de falar isso, ao conteúdo do ato normativo. Assim, aquele ato normativo que afronta qualquer preceito ou princípio da lei maior deverá ser declarado inconstitucional, por possuir um vício material. Não nos interessa saber aqui o procedimento de elaboração da espécie normativa, mas, de fato, o seu conteúdo. Por exemplo, uma lei discriminatória que afronta o princípio da igualdade, ela é materialmente inconstitucional. Ainda que ela tenha respeitado a iniciativa de projeto de lei, ainda que ela tenha respeitado todo o trâmite do processo legislativo, agora, o seu conteúdo viola os preceitos constitucionais, as regras constitucionais, os princípios constitucionais dentro da norma constitucional. Então, vou falar aqui em inconstitucionalidade material. Inconstitucionalidade material, então, não se confunde com inconstitucionalidade formal. Tudo bem até aí? Bom, e aí só para finalizar a inconstitucionalidade material, porque alguns livros não falam isso. Cuidado, porque a maioria da doutrina que aprofunda mais o tema, vai dizer que a inconstitucionalidade material não é só uma violação a uma regra, a um princípio expresso da Constituição.
Eu poderia também ter uma inconstitucionalidade material quando houver uma violação ao princípio da proporcionalidade, ou ao postulado da proporcionalidade, ou ao metaprincípio da proporcionalidade. Nós já estudamos isso quando vimos princípios constitucionais e vimos que a proporcionalidade ela se subdivide em 3 subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Só para relembrar, adequação, necessidade e proporcionalidade entre meios e fins. Os fins perquiridos pela norma devem ser os meios escolhidos para satisfazer o fim perquirido pela norma deve ser um meio adequado, necessário e proporcional em sentido estrito. E aí tem uma clara jurisprudência do Supremo que está lá na ADI 855, que é a pesagem de botijão de gás. Isso aqui foi um lead case que ficou bastante conhecido no Supremo. Mas antes de falar dele, vale lembrar também, porque isso cai muito nas provas, que a doutrina vai diferenciar ou dividir a proporcionalidade em proporcionalidade sendo aplicada para evitar a vedação ao excesso, ou a proporcionalidade para evitar a chamada proibição insuficiente. Proibição insuficiente. Então a proporcionalidade, ela vai ser usada como parâmetro para evitar um excesso, vedação ao excesso, ou para evitar a proteção insuficiente da norma jurídica. Qual foi esse caso do botijão de gás? Veio uma determinada lei que diz que caberia a todos aqueles comerciantes de botijões de gás pesar o botijão de gás na frente do consumidor. Porque eu venderia um botijão de gás dizendo que teria ali dentro uma quantidade de gás. E imaginemos que tivesse uma quantidade menor. Como é que você vai aferir para saber se tem aquela quantidade que está sendo dita ali na embalagem ou não? Então foi feita uma lei determinando que fosse pesado esse botijão de gás na frente do consumidor. Essa questão chegou ao Supremo. Porque isso, de alguma maneira, repare, todo comerciante que estiver vendendo gás, ele vai ter que comprar, vai ter que ter alguém para pesar aquele botijão de gás na frente do consumidor. Isso minimamente vai onerar, vai diminuir o lucro daquele empresário, vai violar a liberdade econômica. E aí vai se perguntar o seguinte: poderia o Estado, através de uma norma abstrata, generalizada e coercitiva, criar uma obrigação de fazer que aumente o custo, restringindo a liberdade econômica? Isso foi levado ao Supremo. Então, a pergunta é: a medida é adequada? E aí lembre das aulas passadas, né? O que eu enfrento no subteste da adequação? Eu tenho uma adequação. Qual é o fim aqui da norma? Quando ela exige a pesagem de botijão na frente do consumidor? É proteger o direito do consumidor. Então, se eu peso na frente do consumidor, para que o consumidor não pague um valor para levar uma porção de gás menor do que pela qual ele está pagando. Então, quando eu peso na frente dele, por óbvio que essa medida é adequada para essa proteção do consumidor. O meio eleito é adequado para se atingir o fim perquirido. Então, essa medida, sim, ela passa no subteste da adequação. Necessidade. O que significa o subteste da necessidade? Eu falei em aulas passadas. Eu pego todas as medidas igualmente capazes de atingir o fim perquirido e vejo se essa é a que causa menos ônus para aquele que suporta aquela medida numa ponderação de direitos ou valores axiologicamente colidentes. Então, vamos imaginar, até para chegar, eu quero chegar à resposta que o Supremo deu a essa questão. O Supremo entendeu que não haveria uma medida que fosse menos gravosa e que pudesse ser adotada. Então, passou também no teste da necessidade. Porque se tivesse uma medida que chegasse ao mesmo resultado, causando um ônus menor para o proprietário, para o empresário, aí não passaria no subteste da necessidade. Mas o Supremo entendeu que não haveria uma medida menos gravosa a ser adotada. Então entendeu que passou também no subteste da necessidade. Só que quando eu penso na proporcionalidade em sentido estrito, eu tenho que pensar numa ponderação, numa balança. Numa ponderação. Quando o ônus é maior do que o bônus, é desproporcional. Se o bônus é maior do que o ônus, é proporcional. Então vamos lá. Quais são os direitos em jogo aqui? Letra A, liberdade econômica. Liberdade econômica de quem? Do dono do supermercado,
que teria o seu custo de produção aumentado, teria que comprar balanças, teria que colocar um funcionário para pesar na frente do consumidor. Então a liberdade econômica que estaria em risco. Eu estou criando um ônus para ele, para o empresário. Do outro lado, vou chamar de B aqui, direito do consumidor. Direito do consumidor. Então, o Supremo entendeu que essa balança, o ônus causado para o empresário seria maior do que o bônus suportado, ou melhor, seria maior do que o bônus que beneficiaria o consumidor. Então o Supremo entendeu que essa lei era inconstitucional e aí, obviamente, a proporcionalidade aqui funcionou como uma vedação ao excesso. Uma vedação ao excesso. Então, voltando, o Supremo, então, disse que a lei era inconstitucional por não passar no subteste da adequação, necessidade ou proporcionalidade em sentido estrito. Proporcionalidade em sentido estrito, porque o bônus auferido pelo consumidor seria menor do que o ônus suportado pelo vendedor do botijão de gás. Isso atravancaria o mercado de gás, até porque o Supremo entendeu que esse custo ele repassaria para o consumidor, aumentando os preços. Então, se ele fosse suportar esse bônus, acabaria que o benefício que o consumidor teria da pesagem de fato, ele não gozaria desse benefício porque o produtor repassaria o custo para o consumidor. Entendeu, então, o Supremo pela inconstitucionalidade desta lei. Um claro exemplo da proporcionalidade funcionando como uma vedação ao excesso. Mas eu poderia pensar também na proporcionalidade pensando numa hipótese de proteção insuficiente da norma. Então, imagine uma lei que vai fazer com que o fiscal da Anvisa, ele possa fiscalizar supermercados que estão vendendo comida estragada. E essa lei diz o seguinte, olha, quando o fiscal chegar àquele estabelecimento, ele pode, número um, ele pode aplicar multa apenas, mas ele não pode apreender mercadoria. Ele pode aplicar multa, mas não pode apreender mercadoria. Ora, se a lei diz que o fiscal não pode apreender mercadoria, imagine que um supermercado está vendendo comida estragada. 80% da comida do supermercado está ok, boa para o consumo, tá? E 20% dos alimentos estão estragados, não ok. Estão estragados. Aí o fiscal, numa situação dessa, a lei veda a apreensão da mercadoria estragada. Ele pode aplicar multa. Então, se eu pegar aqui para valorar, ora, as medidas são adequadas para se atingir o fim a que se perquere. Qual é o fim a que se perquere aqui? O fim a que se perquere é proteger a saúde pública, a salubridade pública, porque o supermercado não pode vender comida estragada. Então essa medida é adequada para a proteção à saúde? Não, ela é inadequada, porque a única atividade que o fiscal pode fazer é multar. Ele não pode apreender e interditar o estabelecimento porque a lei não deixa. Essa lei, então, seria inconstitucional por violação do princípio da adequação. Entre meios e fins, os meios não são adequados para satisfazer o fim perquirido, que é proteger a saúde do consumidor para não comprar comida estragada. Então, aqui a proporcionalidade seria utilizada para proibição da proteção insuficiente. Então essa lei traz uma proteção insuficiente para o consumidor na medida que não permite que o fiscal da Anvisa interdite o estabelecimento e apreenda mercadorias que estão vendendo comida estragada. Então a proporcionalidade, ela pode ser vista como num viés de vedação ao excesso de atividade do poder público, ou a proporcionalidade pode ser vista como uma proteção insuficiente que deve ser, obviamente, afastada, porque o legislador, ao criar uma norma jurídica, deve trazer uma norma jurídica que proteja aquele bem juridicamente tutelado pelo direito. Então a proporcionalidade aqui, ela vai ser, obviamente, um fundamento para a declaração de inconstitucionalidade daquela lei. Só que essa inconstitucionalidade seria formal ou material? Vai dizer a doutrina. Quando há violação da proporcionalidade, isso é uma inconstitucionalidade material. É inconstitucionalidade material. Então cuidado, porque inconstitucionalidade material não é só aquela em que o assunto viola a Constituição. E é também aquela situação que viola o princípio da proporcionalidade, seja no seu viés de proteção insuficiente, seja no seu viés de vedação ao excesso. Tudo bem? Tranquilo até aí? Ok. Bom, então aqui, senhores, eu vou começar a falar sobre os modelos de controle de constitucionalidade.
Então eu fiz esse quadro. A doutrina, então, quando ela fala sobre o tema, ela divide, historicamente falando, o surgimento de vários modelos de controle de constitucionalidade. E divide isso basicamente em 3 modelos na sua tela. Um modelo americano do século XIX, Estados Unidos da América, primeiro modelo. Um modelo austríaco do século XX, 1920, na Áustria, não é na Austrália, é na Áustria, modelo austríaco. E na França, Constituição Francesa de 1958. Também modelo de controle de constitucionalidade. Esses são os 3 principais modelos. Isso já foi questão de prova, de concurso da PGR. Então imagine que você vai fazer uma prova para delegado de Polícia Civil Federal e na prova discursiva ele fale para você dissertar sobre os modelos de controle de constitucionalidade no mundo, os principais modelos. Você vai falar do americano, do austríaco e do francês. Tudo bem? Ora, modelo americano, na tela, por favor, ele fica conhecido como o caso de Marbury versus Madison, Suprema Corte Americana, em que o juiz Marshall, em 1803, primeiramente dá uma decisão tomando como parâmetro de um ato administrativo de nomeação para um determinado cargo na Corte Americana. Ele anula esse ato administrativo de nomeação porque entendeu que isso violaria a Constituição americana. Então aqui, senhores, é um caso em que o Poder Judiciário passa a ter legitimidade para controlar atos do poder público e o parâmetro de controle passa a ser a Constituição. Lá no início das aulas, eu disse que no modelo americano, do constitucionalismo americano, nos primeiros blocos, nas primeiras aulas, que o constitucionalismo americano, que vem da Revolução das 13 colônias ou independência das colônias americanas, ele tinha uma análise bastante diferente do modelo francês. Então, no modelo francês e no modelo inglês, a Constituição era vista como documento meramente político, que não poderia ser a razão de decidir para invalidar atos do poder público frente a ela. Isso ganha força e razão de ser no modelo de controle de constitucionalidade americano. E a Constituição, então, ganha força normativa, deixando de ser um documento meramente político para ser um documento jurídico. E como é que se deu esse controle de constitucionalidade nos Estados Unidos? Através de um sistema de controle judicial difuso. Controle judicial difuso significa dizer, como sabemos, que qualquer juiz ou tribunal pode apreciar a compatibilidade de uma norma infraconstitucional frente à Constituição, fazendo um controle que a gente vai estudar mais à frente, que é um controle do caso concreto, em que a inconstitucionalidade não é o pedido, e sim a causa de pedir, que a inconstitucionalidade ela vai vir na fundamentação daquela sentença e não no dispositivo, não fazendo coisa julgada. No chamado controle difuso judicial de constitucionalidade, que é um controle inconcreto, a partir do caso concreto, num processo em que há partes, a lide, a autor, a réu, em que a inconstitucionalidade não é o pedido, e sim a causa de pedir, chamado também de pela via da exceção. Inconstitucionalidade incidental, então há um incidente processual que o juiz deve apreciar, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, para que ele possa decidir o mérito. Então a inconstitucionalidade é um incidente processual que vai ser arguído por uma das partes, a gente vai ver quem é que pode arguir, o réu, o autor, um terceiro interveniente, o Ministério Público e até o próprio juiz de ofício. Poderiam arguir no controle concentrado, no controle difuso de constitucionalidade, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. E aí, senhores, nesse caso eu vou chamar esse controle de constitucionalidade de controle pela via incidental, controle difuso, em que a inconstitucionalidade é matéria de defesa. Ou seja, o fundamento, a causa de pedir não é o expurgamento da norma do ordenamento jurídico, a causa de pedir é o bem da vida numa relação de direito subjetivo entre duas partes, autor e réu. Então, quais são as características desse controle de constitucionalidade? Na tela, é um controle inconcreto. Ou seja, eu tenho que ter um caso concreto, uma lide. Ora lá, inspirado em Carnelucci, né? O que é o conceito de lide que você estuda no processo civil? Eu tenho a lide quando eu tenho um conflito de interesse qualificado numa pretensão resistida. Então, duas partes litigando conflito de interesse, definição carneluciana de lide, conflito de interesse qualificado, pretensões resistidas. Então, eu tenho um caso concreto, eu tenho João versus Pedro. Eu tenho João
versus o município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro cobrou um valor, uma taxa de iluminação pública, que João entende que é inconstitucional. E ele pede a repetição do indébito. Então, na ação de repetição de indébito, o pedido é devolver o dinheiro que eu paguei para o município indevidamente. Eu não estou pedindo que a norma seja expurgada do ordenamento jurídico. Então, por isso que eu digo que no controle difuso de constitucionalidade, o pedido não é a inconstitucionalidade da norma. O pedido é o bem da vida. Eu quero o dinheiro que eu paguei de volta, a repetição de indébito. A fundamentação, a causa de pedir é: eu paguei indevidamente um determinado tributo de nome taxa inconstitucional, que não poderia ser estipulado porque o ente que o estipulou, o ente que o criou não tinha legitimidade, ou então não foi criado por lei, ou então não respeitou o princípio da noventena do direito tributário. Qualquer violação que viole as garantias do contribuinte do direito tributário. Então, há uma relação subjetiva entre partes, há o conceito de lide, há, na verdade, pretensão resistida, há uma resistência, há uma demanda que é deduzida, uma pretensão que é deduzida em juízo, essa pretensão é resistida pela parte ré. Então, há um conceito carnelutiano de lide, o processo é subjetivo. Ah, André, eu tenho que saber tudo isso? Isso aí passa por questionamento de processo civil. Sim, tem que saber. Porque a gente vai ver que no outro caso, no controle concentrado de constitucionalidade, as características são outras. O processo não é subjetivo, o processo é objetivo. A inconstitucionalidade não é a causa de pedir, a inconstitucionalidade é o pedido. Não é qualquer juiz que possa apreciar, só o Tribunal Constitucional que poderia fazê-lo. Então você tem, obviamente, que entender e diferenciar o controle concentrado do controle difuso de constitucionalidade. E esse primeiro controle, oriundo dos Estados Unidos, é um controle chamado de controle judicial difuso. Então na tela, é um controle inconcreto pela via da exceção. Incidental, o que significa ser incidental? Que a inconstitucionalidade é um incidente processual. A inconstitucionalidade é um incidente processual que o juiz tem de decidir sobre ela, porque isso vai influenciar na decisão de mérito. Então, se há uma inconstitucionalidade, a Fazenda tem que devolver o tributo pago erradamente para João. Se não há inconstitucionalidade, eu vou julgar improcedente a ação de repetição de indébito. Então, enfrentar se a lei é ou não inconstitucional no caso concreto é um incidente processual prejudicial do mérito, que o juiz vai ter de examinar. Ele não está pedindo, nesse tipo de controle, para expurgar a norma do ordenamento jurídico. Deixa eu beber uma água aqui. Para expurgar a norma do ordenamento jurídico. Esse não é o pedido. O pedido é a repetição de indébito. Eu paguei um valor a mais de tributo, de taxa de iluminação pública, quando na verdade esse tributo é inconstitucional. Porque não respeitou o princípio da noventena, não respeitou o princípio da anualidade tributária. E então eu quero o dinheiro de volta. Essa é a discussão. Então note que eu tenho uma pretensão e eu tenho uma resistência do município. Eu tenho lide. Então para o juiz dizer tem que devolver ou não tem que devolver, ele tem que enfrentar uma questão de constitucionalidade. A norma é constitucional? A norma é inconstitucional. Por isso que é uma questão incidental, porque é um incidente processual. Na tela, é um processo subjetivo em que há partes, autor e réu, lá do conceito do processo civil, e o efeito dessa decisão é um efeito interpartes. Só vai atacar, ou melhor, só vai gerar efeitos, só vai influenciar nas demandas, nas liberdades, nos interesses, nos direitos de João e do município. O efeito não é erga omnes, não atinge a todas as pessoas que não foram parte daquela relação processual. Então, nesse tipo de controle difuso judicial, o efeito da decisão é interpartes. Então, para finalizar, como acabei de dizer, há partes, há lide, há contraditório. E o sistema americano era um sistema baseado na common law. Significa o que dizer que o sistema era baseado na common law? Ora, que eu vou sair, que essa jurisprudência, ela vai gerar um precedente, teoria dos precedentes. É uma jurisprudência normogênica daquele tribunal, tudo bem? Então, nesse bloco, nessa aula, estamos terminando esse primeiro controle.
esse controle, chamado de controle de sistema judicial difuso, de controle forte de constitucionalidade. Na próxima aula eu vou começar falando do controle austríaco, falarei do controle francês para a gente terminar essa parte e começar a estudar como é que o Brasil entra aqui nesta análise. O Brasil, então, adotou qual desses modelos? O modelo dos Estados Unidos, o modelo austríaco ou o modelo francês? Então, eu começo o próximo encontro terminando o modelo austríaco-francês para começarmos a analisar a inconstitucionalidade no modelo ou os métodos de controle de constitucionalidade no Brasil a partir da adoção de um desses modelos ou de mais de um desses modelos, que é o que a gente vai ver que vai acontecer. Tudo bem? Aguardo vocês lá. Um abraço, fiquem com Deus.